Hoje nós vamos falar sobre um tema muito corriqueiro. Vamos falar especificamente sobre depressão. A gente já teve uma classe falando sobre alguns distúrbios, né? Depressão, ansiedade e pânico, mas a gente sabe que os três são muito abrangentes, então a gente tem inúmeras possibilidades aí. Então a gente resolveu falar especificamente de depressão. A gente teve alguns pedidos aí, algumas pessoas que solicitaram para a gente abordar esse tema. Hoje, quem vai dar a classe hoje comigo vai ser a Silvia Nassim. Ela tem uma super experiência, quando ela for falar, ela vai poder compartilhar, e acho que vai ser um conteúdo bem legal que vocês vão adorar. Sil, podemos começar? O que que você acha? São 9h07 já, também para não atrasar muito o pessoal. Acho que sim, né? Porque assim, aí se alguém chegar depois que precisar, depois ele pede para falar com a gente, né? Tá ótimo, Faltou então. alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Então, bora lá. Boa noite a todos mais uma vez, para quem entrou aí depois. Meu nome é Nicole, eu sou técnica em enfermagem, acupunturista, massoterapeuta também, e vou passar um pouquinho para vocês da minha experiência e um pouco do que eu estudei também a respeito deste tema, e como que a gente vai conseguir auxiliá-los com os óleos essenciais. Bom, então, a título de curiosidade, para quem não sabe, a Organização Mundial da Saúde mostra que 23 milhões de brasileiros, cerca de 12% da população, apresentam sintomas de transtornos mentais. Quando eu falo em transtornos mentais, inclui também síndrome do pânico e ansiedade. Então, se a gente for pensar nesse número, é bastante, né, gente? Então, e o quanto isso acomete a vida, né? O quanto que incapacita as pessoas, é um número bem expressivo. Eu queria explanar um pouquinho, não queria focar tanto nesse problema, né, ficar falando de depressão, mas eu acho importante a gente explicar o que que é a depressão, que não é apenas um transtorno de humor, né, estado de tristeza profunda, porque existe diferença, né, entre, eu queria só, pessoal, desculpa interromper, quem tiver com o microfone aberto puder fechar, só para não dar interferência, existe uma diferença, gente, entre depressão e tristeza. Existe diferença entre mau humor e um desânimo passageiro, por exemplo. Não é apenas a falta de força de vontade da pessoa em fazer as tarefas, em executar, né, as suas tarefas. Quando uma pessoa está deprimida, é porque o cérebro dela está sofrendo alterações químicas que desencadeiam todos esses sentimentos negativos, tá? Então, hoje já é cientificamente comprovado que a depressão é sim Quando eu estiver falando, um transtorno, né, de alterações químicas que ocorrem no cérebro, tá? Então, é normal que as pessoas tenham sentimentos negativos, ou tenham emoções negativas, né? Por exemplo, quando a gente ouve uma música melancólica, a gente sente ali uma tristeza, ou quando a gente passa por um luto, a gente fica triste, ou quando o tempo está chuvoso, a gente fica com aquela coisa de aquele desânimo. Isso é natural. A diferença é que quando não existe a depressão, o cérebro consegue modular essa emoção negativa e consegue entender que aquilo é um estado transitório, é algo passageiro. Então, o que que acontece no nosso cérebro, né, quando a gente tem a depressão em si? Deixa eu só botar que eu pulei sem querer. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem neurotransmissores, né? Eles são produzidos neurotransmissores, que é o que faz as células conversarem, né? É, o- é, o- é, o- é a, é a conversa das células, os neurotransmissores, só para vocês entenderem. Quando a pessoa tem esse estado depressivo, esses neurotransmissores, eles ficam, eles são diminuídos, vamos dizer assim, tem um pouco neurotransmissores, que, na verdade, seria o quê? A serotonina e a noradrenalina, que são esses neurotransmissores que são responsáveis para o cérebro entender a diferença ali entre o estado, uma melancolia transitória ali do momento ou não. Então, quando tem a falta desses dois hormônios no nosso cérebro, né, quando isso está desequilibrado, desencadeia a depressão, tá, gente? Então, é sim uma reação em cadeia aí, é algo químico que acontece no corpo,
Eu, por experiência própria, a depressão ela não escolhe gênero, ela não escolhe se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, ela não na cor da pessoa, então pode acontecer com qualquer um. Ainda não se sabe, a ciência ainda não sabe especificamente o que desencadeia isso. São vários fatores que podem desencadear, inclusive fatores genéticos, mas o que acontece é que, né, que eu ia falar, experiência própria, eu tive uma pré-depressão uns anos atrás, e quando eu conversei com uma pessoa muito, muito, muito próxima a mim, a pessoa falou assim para mim: Nossa, você com depressão? Você é estudada, você tem pós-graduação. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que tem a ver o fato de eu ter estudo e não, né? Para você ver como eu fiz questão de explicar, porque tem pessoas que ainda não entendem isso, tá, gente? Ainda não entendem que é algo químico que ocorre. Não é só a pessoa se mergulhar na tristeza e não querer sair de lá. Ela, de fato, não consegue ter essa força de vontade. Então, quando a gente não tem a depressão, a gente se sente triste, mas sabe que precisa trabalhar, sabe que tomar um café ali vai ajudar, dar um ânimo, escuta um amigo e aquilo te satisfaz. Quando a depressão está instalada, não. Então, quais são os sintomas mais comuns da depressão? Eu também fiz questão de colocar aqui, porque, gente, muitas pessoas não sabem, não conseguem identificar. Uma Nick, pessoa... também, Nick, tem essa Pode coisa, falar. né? Não é frescura. Não é frescura, não é tipo, tá querendo Exato. chamar atenção, não é frescura, isso que é importante. E tem, o pessoal tem muita mania de falar, isso é coisa de rico. Pobre não tem isso, porque É não isso tem mesmo, direito de não fazer dá isso. tempo, não dá tempo. Não tem condições mesmo. E o que é muito importante é ficar alerta, porque é um problema que pode levar, inclusive, a suicídio. Né? Sim. Então, por isso que é bom olhar e principalmente assim ver se está sentindo quantas coisas. Então, peraí um pouquinho só. Eu estou caminhando para isso, né? Porque as pessoas às vezes elas estão depressivas, elas não são depressivas, né? Principalmente agora por causa da pandemia, por todos os problemas que a gente está passando, de afastamento, de problemas financeiros, problema de perda, a pessoa entra num estado depressivo. Não é que ela é depressiva, né? Então, antigamente é aquela, a pessoa é depressiva, uma pessoa que é doente que vai para o psiquiatra. É isso, não é esse caso, né? Muitas vezes tem Exato, você estar depressiva. exatamente. E os sintomas mais comuns, gente, eu coloquei aqui de uma forma bem lúdica, que é a tristeza profunda, falta de memória, acontece muito por conta daquela questão que eu expliquei dos neurotransmissores. Então, a falta de memória é muito comum. O medo iminente da morte é algo também que, no meu caso, era o que eu sentia, eu tinha muito medo de morrer, muito, assim, a ponto de não dormir, achando que eu não ia acordar. Falta de ar, baixa concentração, pensamentos excessivos, insônia, sudorese, tem pessoas que suam demais. Procrastinação também é outro sintoma muito comum, palpitação, quando as pessoas já vêm, né, já traz essas questões já para o físico mesmo, né? Palpitação, dores de cabeça também é muito, muito comum. Esses são alguns sintomas. Se alguém quiser, inclusive, tirar um print, porque eu acho muito importante a gente saber, porque às vezes a gente não consegue, a gente tem dificuldade de identificar. Então, como que a gente pode construir uma saúde em equilíbrio, né? Além dos óleos essenciais que a gente vai falar com certeza, né, que é o nosso caminho aqui. Eu não posso deixar de falar, gente, do equilíbrio num todo, tá? Porque nós somos seres, é, nós somos formados em conjunto, né? Então a gente tem que ter a saúde em equilíbrio, tendo à noite uma boa noite de sono, que é importantíssimo, porque à noite a gente também tem a produção de alguns hormônios. Então, quando a gente não dorme, a gente coloca isso em desequilíbrio. Uma boa alimentação sempre é muito importante. A gente está com as vitaminas ali reguladas, a do Terra também tem aí o suplemento vitamínico, já estou dando um spoiler. Atividade física também é importantíssimo, porque durante a atividade física a gente também tem liberação de hormônios, a gente facilita ali os neurotransmissores a trabalhar. E indispensável, gente, a procura de um médico, tá? O acompanhamento médico. Nada que a gente possa fazer aqui, nada do que a gente vai falar vai substituir a presença do médico nesse contexto, tá, gente? A gente não dá
laudo de nada, a gente não dá diagnóstico de nada, então é muito importante ter um acompanhamento para a gente, inclusive, saber, porque a depressão mesmo ela tem vários graus, né? Então, a gente precisa, inclusive, identificar o que está acontecendo com o indivíduo para a gente conseguir realmente trazer esse equilíbrio que a gente precisa, né? Que o indivíduo precisa. Então, é muito importante a gente ter todo esse contexto muito bem equilibrado. Bom, então como é que os óleos essenciais podem ajudar a gente, então, né? Antes da Sil falar, eu vou passar só um videozinho breve mostrando um pouquinho, explicando, né, sobre o que é um óleo essencial para quem está aqui pela primeira vez poder saber melhor. Deixa eu fechar. Existem muitos presentes da Terra que recebemos diariamente: ar, água, comida, vida e a saúde. Existe um presente da Terra para a nossa saúde, e esse presente é encontrado aqui nos óleos essenciais. Óleos essenciais são a defesa natural das plantas contra as bactérias, vírus e doenças que atacam suas células. A lavanda tem espinhos microscópicos para proteger essa química natural encontrada em um saco de óleo invisível a olho nu. Uma gota de óleo essencial contém centenas de compostos únicos que oferecem química poderosa para combater inúmeras doenças diferentes. É importante lembrar que os nossos corpos e plantas possuem blocos de construção muito semelhantes. Então, quando levamos esses óleos essenciais para os nossos corpos, eles estarão em um ambiente familiar e vão trabalhar em nosso bem, da mesma forma que fariam com as plantas. Eles vão matar bactérias, inibir a reprodução de vírus, limpar toxinas, destruir parasitas, oxigenar as células e impulsionar o sistema imunológico. Esses óleos essenciais não tratam apenas os sintomas, eles trabalham na raiz do problema, a nível celular. Grandes civilizações, ao longo dos séculos, reconheceram os benefícios dos óleos essenciais. Os ladrões de túmulos egípcios costumavam roubar óleos essenciais em vez de ouro. Alguns dos primeiros registros médicos da China mostram o uso dos óleos essenciais. Hipócrates, o pai da medicina moderna, usou orégano em sua prática de cura. Frankincense e mirra foram entregues para o menino Jesus pelos reis magos. Eles foram usados na Europa durante a Idade das Trevas, em função dos seus benefícios antibacterianos, e mais recentemente na Segunda Guerra para tratar soldados feridos. Hoje vemos que os óleos essenciais estão sendo estudados e extensamente estão sendo utilizados em ambientes médicos e científicos. Estudos demonstram que óleos essenciais 100% puros têm a capacidade para superbactérias como MRSA e aliviar a dor crônica e elevar o humor, restaurar células e ajudar no tratamento de doenças potencialmente fatais. Isso te surpreende? Bom, a maioria dos itens encontrados em seus armários de remédios e inúmeras drogas farmacêuticas foram originadas dos estudos de princípios ativos das plantas. As empresas farmacêuticas estudam esses compostos complexos das plantas para tentar sintetizá-las em laboratório e recriar alguns dos seus atributos. Mas eles também fazem aditivos e modificações proprietárias nas moléculas. E como sabemos, isso pode resultar em efeitos colaterais e também dependência. Mas felizmente existe outro caminho. Milhões de pessoas em todo o mundo experimentaram quão poderoso e potentes são os óleos essenciais, quando puros e sem adição de substâncias sintéticas, enchimentos ou aditivos. Mas o que é surpreendente é que os óleos essenciais são frequentemente mais rápidos, mais seguros, mais eficazes e menos dispendiosos em relação aos produtos sintéticos. Os óleos essenciais da doTERRA são os únicos óleos essenciais com a certificação de pureza testada e garantida, ou CPTG. O CPTG representa o padrão pelo qual a doTERRA cultiva, colhe e testa os seus óleos. A lavanda da doTERRA vem da França, o limão da Itália, o frankincense da Somália. E todos os óleos essenciais vêm de regiões específicas, onde a altitude, as estações climáticas, o solo criam condições perfeitas para produzir os óleos essenciais mais eficazes.
Os agricultores da região, em parceria com a doTERRA, extraem os óleos essenciais das plantas de modo artesanal, com integridade e paciência. E então a doTERRA testa e analisa os seus óleos essenciais com os padrões mais rigorosos da indústria, para garantir que cada gota atinja o perfil CPTG. Seus óleos essenciais são seguros para o uso tópico, aromático e alguns até mesmo interno. É um verdadeiro milagre o modo como a natureza produz um óleo essencial tão complexo em cada um dos seus detalhes. Os óleos essenciais da doTERRA são verdadeiramente um presente da Terra para toda a Terra. Que esses presentes possam sempre estar com vocês. Sil, por gentileza, passando a palavra. Então, é muito bacana, né, de saber que a gente tem várias formas de poder estar cuidando da gente, e os nossos olhos têm essa possibilidade de nós usarmos de todas as funções, né, da maneira que os olhos têm possibilidade. Então, nós temos condições de fazer o uso aromático, né, simplesmente inalando no próprio frasco ou colocando num difusor. Temos também a possibilidade de fazer o uso tópico, né, passando na área de interesse que a gente precisa, lembrando que sempre é muito bacana passar na área dos pés, né, ver os pontos reflexos nos pés e também passar na área dos pés, e também fazendo de uso interno, sendo que esse uso interno ele pode ser colocado desde colocar aromatizando uma água, saborizando um prato, temperando uma salada, como também fazendo uso dele interno, simplesmente colocando na boca, né, tomando, colocando às vezes numa cápsula gelatinosa vazia, que a gente compra, coloca as gotinhas e toma também, né? Então é muito bacana a gente poder ter a pureza dos óleos num nível tão elevado que todas as formas que a gente pode usar os óleos, nós podemos fazer uso, né? Então a gente frisa bastante que os nossos óleos, eles têm autorização da Anvisa e também autorização da FDA, que é dos Estados Unidos, né? Então, em todos os lugares que a doTERRA está, ela tem documentação para fazer o uso de todas as formas pela pureza que ele promove para a gente. Então, nós vamos falar de alguns óleos, e principalmente óleos que eu usei para os cuidados com a questão da depressão, né? Então, o meu caso, eu vou relatar rapidamente para vocês, eu passei a estar depressiva, né? Eu era uma pessoa, nunca tinha tido problema de depressão, eu desde mocinha trabalhei, sempre super feliz, tive filhos e estava tudo bem. Até o momento que eu passei por por vários problemas, né? Fui me desgastando por longos anos, e aí eu caí em depressão. Quando aconteceu esse problema de depressão, eu fui buscar auxílio. Então, inicialmente eu comecei com acupuntura, não foi o suficiente, fui para buscar psicólogo, não foi o suficiente, e eu fui encaminhada, então, para um psiquiatra para tomar medicação controlada. Eu passei por um período de 8 anos tomando medicação controlada, e o que acontecia? A medicação controlada, o que ela faz? Todo o corpo da gente, como eu falo, é como se tivesse uma despensa. Se você vai no supermercado, você dá uma olhadinha no que você já tem e você não compra o que você tem. E você vai comprar só o que você precisa. Então, se você sabe que você tem azeite, você nem vai entrar no corredor do supermercado do azeite, porque você já sabe que tem azeite. O corpo humano faz a mesma coisa. Então, é muito comum você conversar com pessoas que fazem tratamento e tomam medicação controlada, que ele diz, eu comecei com 1 gota, hoje eu estou com 8 gotas, 10 gotas, eu comecei com 1 miligrama, hoje eu estou com 3, com 5, eu tomava tal medicação e aí a quantidade, aquele lá não dava, então trocou para outra medicação mais forte. Por quê? Porque o organismo reconhece que tem aquilo e ele não produz. Então, assim, eu me vi aprisionada com tanto remédio. E, por causa disso, eu estava em busca de qualquer coisa. Eu brinco sempre dizendo que se me falasse que titica de galinha torrada melhorava a minha depressão, eu juro que eu ia atrás da primeira galinha que encontrasse para poder pegar titica e torrar. Foi quando eu conheci os óleos essenciais. Então, eu vou relatar para vocês os óleos principais que eu usei e que eu tenho visto agora ao longo do tempo de colegas, né, que também vejam disso e têm usado esses óleos e que têm tido uma resposta muito bacana. 2 principais que eu acho assim bárbaro é a Copaiba e o Frankincense. Principalmente porque
A copaíba, ele é um óleo modulador, né? Então ele potencializa sempre os outros óleos que a gente faz uso, e ele ajuda, ele também fortalece o sistema imunológico, e ele ajuda a promover esse sentimento da gente revigorante, calmante, estimulante, animador, relaxante, inclusive relaxante muscular, que normalmente quando a gente tem problema de depressão, a gente normalmente tem muitas dores no corpo, e é muito comum as pessoas virem a desenvolver também fibromialgia, né? Que é você começa a ter dores em várias partes do corpo generalizado. E a copaíba ajuda também essa questão relaxante. E o que é muito legal? Ele combate que a gente tem aquelas emoções negativas de estresse, de ansiedade, e ele alivia essa parte de as aflições, né? Então, é um óleo que eu acho maravilhoso, e eu fazia e faço ainda uso dele, né, sublingual. Eu acho que, para mim, a melhor resposta que eu tenho é eu faço uma gota sublingual de manhã e de noite. E hoje, além de tudo, ele promove essa questão de fortalecimento imunológico, né? O outro óleo é esse óleo que a gente escutou, inclusive, na parte do filminho, né, falando que é o óleo que Jesus Cristo recebeu, que é o incenso que a gente vê na Bíblia, que é o frankincense, né? Então, é um óleo incrível, além dele ser considerado o rei dos óleos, né? Porque ele realmente ele promove um equilíbrio em todo o organismo, né? E eles estimulam a que o organismo da gente trabalhe em harmonia. Então, ele ajuda a promover um organismo saudável, né? E ele ajuda a gente tirar essas vibrações negativas que são comuns na parte da depressão, e a gente se basear mais na questão do lado positivo. Então, ele ajuda que a gente consiga meio que apagar a luz da escuridão, das coisas negativas, e começar a olhar para o lado mais claro, né? Ajudando muito a questão da gente elevar a parte de espiritualidade. Inclusive, assim, é um óleo maravilhoso para ser usado junto em meditação. Então, ele vai ajudar a fortalecer o sistema cerebral, né? Fazer que a parte nossa cerebral funcione de uma maneira saudável, e ele, com isso, promove para que a gente tenha alerta e foco, né? A gente começa a olhar para a vida, ao invés de essa questão que a gente não quer olhar mais para nada, que a gente se joga para dentro da gente e a gente só vê um buraco profundo, né? Então, ele vai promover esse sentimento de alerta, de você querer olhar para a vida. Agora, vamos falar de outros óleos que também ajudam nessa parte como antidepressivo. Eu adoro de paixão o Balsam, além de um aroma assim, muito gostoso, ele é uma mistura equilibrante. Ele vai promover essa coisa de regular. Eu, inclusive, assim, eu tomava remédio para dormir, aí eu ficava muito down, eu tinha que tomar remédio para ficar alegre, né? Para ter disposição de sair da cama. Aí eu tomava remédio, aí eu ficava eufórica, aí eu tinha que tomar remédio para baixar a coisa. E o Balance, o que ele faz? Ele conseguiu que eu não precisasse de nada disso. Eu entro em equilíbrio, ele vai conseguir colocar as coisas dosadas. Nem muita euforia, né? E nem down demais, né? Então, a gente conseguir estar controlando. E ele vai, então, ajudar o quê? Estabelecer uma calma, uma paz, né? Um sentimento relaxante. E ele ajuda muito a gente a harmonizar todos os sistemas do corpo, né? Ele vai ajudar a promover que o nosso corpo esteja funcionando em equilíbrio, trazendo para a gente, então, com isso, tranquilidade e realmente uma sensação de equilíbrio. Outro óleo que é incrível, Silvia, como você maravilhoso... usa o balance? Desculpa, como você usa o balance que você não falou? O balance, essas partes assim, eles são, o uso melhor dele é o uso dele aromático, tá? Então, no caso, eu gosto muito do aromático, né? Eu gosto muito de usar ele, assim, dependendo da situação, coisa eu passar no punho, né, de uma forma tópica, que você, na verdade, toda hora você está fazendo uso dele, você pode usar também em difusor pessoal, né, e também eu gosto muito de usar no difusor ultrassônico, esses difusores que a gente usa, que pode ser os da doTERRA, né, ou algum outro desses que não aquecem, né, os óleos essenciais, eles não devem ser aquecidos para a gente ter a função terapêutica dele. Então, precisa ser esses ultrassônicos, aonde não é aquecido, né? A água só é colocada em movimento, aí fica em micropartículas, que é aspergida para o ar, e a gente faz o uso aromático dele. Obrigada, Silvia. Imagina. Outro óleo incrível, gente, eu tenho um amor, uma paixão pelo lemon.
todos os cítricos, eles têm essa função de deixar a gente feliz, né? De dar alegria para a gente. Agora, o lemon, ele tem uma particularidade, e na maioria das vezes eu tenho conversado com pessoas que têm problema de pânico, na maioria das vezes é o lemon, né? Sendo que, assim, pode ser outros cítricos, tá? Poderia ser, no caso, aí tem, daqui a pouco a gente vai falar do tangerina, do lime, mas normalmente o lemon tem uma resposta muito incrível. Eu, particularmente, quando eu tirei toda a minha medicação depressiva, um dia eu acordei em pânico. Então, eu acordei muito cedo, eram umas 6 horas da manhã, eu acordei em pânico, desesperada, e eu fazia uso de Rivotril sublingual. Nesse processo de desmamar toda essa medicação psiquiatra, então eu passei a usar cada vez menos e menos, e aí quando eu acordei em pânico, o que eu fiz? Eu fui abrir a minha gaveta e fui atrás do Rivotril sublingual. E aí eu descobri que eu não tinha mais o Rivotril. E eu vim, então, para a sala, minhas filhas trabalhavam já em home office, estavam aqui na sala, e aí eu olhei para elas e falei assim, estou em pânico e eu não tenho mais Rivotril sublingual, né? Eu não estava indo mais ao psiquiatra, não tinha mais receita. Aí o que eu fiz na época, o único livro que eu tinha era esse aqui. Vocês não estão me vendo, né? É o Modern Essential. E aí eu procurei depressão, e lá dizia para inalar o lemon. E foi o que eu fiz. Eu peguei o frasco de lemon e voltei para o meu quarto, porque sempre quando eu entrava em pânico, eu tinha necessidade de ir para o meu quarto. Eu queria ficar quietinha lá, bem no meio da minha cama. E foi o que eu fiz. E uma coisa, gente, que isso é o que me chamou mais atenção. Normalmente, eu fazia uso do Rivotril sublingual, eu demorava de 30 a 45 minutos para ficar bem, né? Para sair daquele pânico, daquele medo, aquele sentimento que o mundo está acabando, que você não tem o que fazer, aquele desespero, aquela dor de estômago, que é uma dor de estômago física, de tanto medo que você tem. Eu peguei o lemon, abri o frasquinho dele e fui inalando no próprio frasco dele. Então, eu respirava pelo nariz e soltava pela boca. E em 5 minutos eu estava bem. Eu vi que eu estava tudo bem, inclusive eu vim para a sala e falei para as meninas, eu estou bem. Então, assim, eu tenho assim, uma paixão pelo lemon incrível. Ele é um óleo energizante, né? E ele tem um aroma que ele edifica a gente. Então, ele ajuda a dar esse equilíbrio às emoções e, ao mesmo tempo, dá esse sentimento revigorante. Então, ele ajuda a atuar no estresse. Ele, como todos os cítricos, ele tem poder para melhorar o nosso humor. Então, ele é muito interessante que o lemon, ele ajuda a tirar aquele auto-julgamento de eu não sou capaz. E ele acalma esse medo e com isso ele te promove a você ter uma clareza de confiança e restaurar, então, aquele sentimento de alegria, de felicidade e você ter confiança no seu próprio eu, né? E ele também promove melhora de concentração. Eu, inclusive, hoje, quando eu estava preparando a aula, eu conversei com a Nick, eu amo de paixão usar para estudo, para a questão de estar concentrando, para você gravar, eu adoro usar o alecrim com lemon, ou com white George, ele tira aquele cheiro de erva mesmo, né, de tempero que tem no alecrim, mas ele é incrível para essa questão de melhorar a função cerebral, né, para absorver conhecimento, e com o lemon ele é assim, um casamento perfeito. E também tem o tangerina, que a gente chama também, que é o solzinho dentro do frasco, né? Ele, quando você inala, é impossível, faça o teste de você pegar e dar para uma pessoa para você ver se ela não esboça um sorriso. Ele traz esse sentimento de alegria, né? E ele é muito bacana porque ele também vai fortalecer o sistema imunológico e vai ajudar a promover um metabolismo saudável. Ele, como eu já falei, né, todos os cítricos, ele ajuda essa questão de melhorar o nosso humor, promover ânimo, alegria, e ele traz, assim, aquela paz, sabe? Aquela leveza no coração, aquele sentimento, assim, que normalmente quando você está depressivo, você não consegue se sentir incluído em lugar nenhum.
E o tangerina, ele dá essa questão do pertencimento, de você sentir que você está ali, né? Porque é muito comum a pessoa estar depressiva e dizer assim, eu estou me sentindo sozinha. Ela está no meio de um monte de gente, mas ela tem esse sentimento de solidão. E o tangerina, ele ajuda a trazer dentro da gente esse sentimento de se sentir incluído. Então, ele vai promover, ele ajuda muito a promover essa questão do despertar para a vida, né? De você falar, não, eu estou viva, eu quero, eu vou lutar, eu vou buscar um foco mais positivo. É um óleo maravilhoso para fazer uso no caso de quando a gente está com depressão. Além deles, nós temos alguns outros coringas na doTERRA que são muito interessantes. Então, além do Balance, que depois a gente vai estar falando, né, que ele inclusive vem nas caixas, nos kits, tem 2 óleos muito interessantes que também é nessa questão emocional, que é o Elevation, né, pelo próprio nome, né, ele é essa questão de elevar, ele também é conhecido como mistura alegre, ele promove na parte química mesmo do nosso corpo, de elevar as vibrações do corpo. E, então, ele estabelece também uma melhora de humor, ele vai elevar o nível de energia, de alegria, de sentimentos bons. E com isso, por causa dessa questão do elevar, ele traz para a gente, ele promove essa questão de brilho, de coragem, de felicidade. Então, ele vai estar colocando, né, quimicamente, trazer essa vibração de esperança, de fé. Então, assim, você consegue, ao invés de você estar, de novo, com o olhar nos problemas, ele te dá um sentimento de determinação, sabe? Dizer, não, eu vou atrás, eu vou querer, eu estou em paz, eu vou buscar ver o lado positivo e ter o sentimento de ver o que está bom, né? Então, ele dá essa elevação de humor. O outro é o Serenity. Eu, inclusive, chamo o Serenity do botão do dane-se. Então, ele é muito interessante nesse sentimento, assim, de alguns problemas que a gente não tem como resolver, né? Então, sei lá, comprei um monte de ação na bolsa e a bolsa despencou. Ele é muito legal, porque não tem o que fazer, né? Então, o dólar caiu, alguma coisa desse tipo, a sogra que não tem como mudar de sogra, né? Então, esses problemas que a gente não tem como resolver, ele é muito bacana. E ele também é considerado como uma mistura repousante. Então, também, ele dá essa paz, né? Essa questão de você, tipo, ele não dá apatia, que é muito comum em medicação depressiva. Para você não ter o problema, essas medicações, ela te dá apatia. A pessoa fica assim, parece que ela está anestesiada. Ela não sorri, ela não chora, ela fica apática. O Serenity, ele não te dá apatia, mas ele dá sentimento de paz. Tipo, não adianta, não tenho o que fazer, eu vou ficar aqui mesmo, entendeu? Então, assim, você consegue fazer, e isso eu acho que é muito bacana, que ele dá esse sentimento assim, eu vou dar o meu melhor, mas se não der certo, dane-se. Sabe, você não tem aquela coisa tipo, aquela desespero. Não, eu estou dando o meu melhor e você fica em paz. Então, é um óleo muito bacana para fazer uso junto nessa questão no período de depressão. Outros 2 óleos muito, muito interessantes é o vetiver, que ele ajuda nesse sentimento de parte de medo, né, que é muito comum, inclusive ele é muito utilizado também na questão de autismo, né, é um óleo que, sendo esses óleos aterradores, eles sempre vão estar ajudando a promover esse sentimento de você buscar raiz, buscar sentimentos, assim, de condição de passar por aquilo, sabe, te dar essa questão de você sentir que você tem força como uma árvore, né? Então, uma árvore ela não tem raiz para suportar. Então, esses óleos aterradores, eles dão exatamente esse sentimento de base, de que você tem condições de estar enfrentando esse problema da vida que você está passando. Então, ele ajuda a gente buscar encontrar esse sentimento de alívio, né? Que é bem importante. E também não ter essa questão de ficar voltada olhando qual é o problema, mas você fica voltado a encontrar a necessidade de resolver e, ao mesmo tempo, e de não escapar do problema, sabe? Não é de você abandonar o problema, mas de você conseguir passar por ele. O Cedarwood também é outro óleo, também nessa parte dos aterradores, que ajuda essa questão de enfrentamento, né? Então, um óleo bem interessante também, que a gente pode estar fazendo uso
né, no caso de questão da depressão, sempre lembrando que é muito importante a gente ver, porque o corpo, ele fala, né? Eu achei muito bacana, quem trouxe esse termo para a gente foi a nossa amigona aqui, e eu achei assim incrível, né? Que ela dá exatamente essa questão do que o corpo, se está apresentando coisa, ele está querendo que ele está dizendo, olha, eu estou aqui, estou precisando de ajuda. Então, nós estudarmos e ir ao fundo, né? Por que a gente está com aquele sentimento? O que está levando a gente a ficar com isso? É muito importante para a gente ver, inclusive, depois essas combinações dos olhos. Então, assim, eu acho assim, sempre, a primeira coisa que vai fazer, certo, Copaíba frankincense, sem dúvida nenhuma, buscar essa questão dos cítricos, mas, ao mesmo tempo, depois, outros óleos que você vai fazer uso, de ir atrás do seu problema, entender o que está acontecendo, o que está passando por você, qual é o tipo de inspiração que você está precisando. Então, o Sidaúde também, ele dá essa questão de você, eu não estou sozinho. Então, porque isso é uma das coisas que é muito difícil na questão da depressão, porque você se sente só e você se coloca ficando só. Você, no fundo, você não consegue ter a convivência com as pessoas, né? Então, os olhos, eles ajudam muito essa questão de você buscar ajuda, né? De enfrentar o problema que você está passando e buscar apoio, porque realmente a gente precisa. Então, foi que a Nick falou, né? É importante a gente ter diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico. Então, a gente tem que ir atrás de saber e depois ter essa reflexão, parar e olhar para si mesmo. O que me trouxe isso? Por que eu cheguei a isso? Né? Quais foram os motivos que me levou a isso? E aí, com isso, estudando os olhos e buscando saber esses tipos de sentimentos. Então, vamos supor, eu tive o caso que eu abandonei a Silvia e fui ser a mãe, fui ser a neta, eu fui a esposa, a amiga, eu sempre estava olhando pelo outro, e eu nunca estava olhando para mim. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Depois, eu não sabia mais quem era eu. Eu esqueci quem era a Silvia. Então, a Silvia não sabia o que ela gostava, a Silvia não sabia o que ela queria, ela não sabia mais nada. Por quê? Porque eu sempre estava pensando no outro. E aí o quê? Existe também uma questão de fuga. Por que eu estou olhando só pelo outro? Então, alguma coisa eu estou tendo fuga do meu eu, né? Então, é sempre importante a gente ir buscar ajuda e, ao mesmo tempo, também buscar olhos que promovem dentro do que... Se você está querendo ficar sozinha, não é legal. Então, vamos pôr no caso, o Sidaúde Vetiver, são olhos o quê? Que ele vai estar promovendo esse sentimento de acolhimento, de você permitir que as pessoas te ajudem, porque não adianta as pessoas quererem te ajudar se você não quer ajuda. Né? Então, às vezes, e também refletir o que está acontecendo. Eu estou querendo chamar atenção para mim, no fundo, tudo que está ficando ali, lá no fundinho, eu estou querendo, no fundo, chamar atenção. Né? Então, isso tudo é sempre importante a gente estar buscando para realmente a gente resolver, porque é isso que a gente quer, ter saúde, é poder viver com o potencial que a gente tem. Ô, Sil, é importante a gente falar também que a gente fez aqui um resumo dos olhos que a Silvia teve bastante experiência, e claro, com embasamento também, tudo com indicação, né, no livro, tudo com estudo científico. E só que é importante a gente lembrar que cada indivíduo é único, né? A gente tem outros olhos que também vão ajudar, né, para esses momentos depressivos. Vai depender muito do motivo da pessoa, cada ser vai trazer um questionamento, vai trazer uma fala, um motivo, então a gente vai direcionar também. Então, o que serve para um, às vezes, não serve também para outro. A Silvia falou do Serenity, mas dependendo do caso, a lavanda também pode ser utilizada. Então, então, vamos supor, questão de sono também, né? Então, assim, existem vários óleos, e inclusive você vai estar colocando, né, agora para a gente do kit. Sim, exatamente. Sil, deixa eu só... Sou eu, Andréia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Uhum. Eu quero fazer 3 perguntas para você, né? Em especial, antes de vocês passarem para isso, que eu acho que é de suma importância, eu acho que pode agregar para muitas pessoas que acabaram entrando depois, né? Que eu estou acompanhando aqui as pessoas que foram entrando aí na nossa sala depois. A primeira né? A Nick colocou lá numa das primeiras lâminas sobre alguns sintomas, né? Mas eu gostaria de saber quais foram os seus, porque tem algumas pessoas que não têm todos, né? Sentem alguns sintomas.
E quando foi a tua percepção, né? A percepção veio de você, de algum amigo, de algum familiar, Silvia? Ó, você já pensou que você pode estar depressiva? Então, assim, para a gente tentar ajudar ao máximo as pessoas que estão aqui, e às vezes não é a pessoa que está aqui, a pessoa que está aqui conhece alguém, e para ela poder, de repente, ajudar alguém, né? Algum familiar, algum amigo. Como é que foi que você identificou o sintoma, né? Eu entendi tudo isso que você explicou, que depois você buscou a causa, mas eu quero saber o sintoma. Como foi? Nick, volta para essa lâmina das questões, porque normalmente o que acontece, né? Você vai deixando de lado alguma coisa e aí aquilo vai somando, né? Então, essa lâmina que a Nick colocou é muito bacana, porque, como a Andrea falou, muitas das vezes a gente pode não ter todas essas coisas, mas a gente começa, e provavelmente o que vai acontecendo? Se a gente não vai cuidando, a gente vai somatizando esses problemas. Então, assim, inicialmente o que aconteceu? Primeiro, inicial foi parte de tristeza, porque o que aconteceu? Eu tive uma perda, né, de um familiar que eu cuidei durante 15 anos, que foi minha só um avó. pouquinho, Sil. Ó, isso para mim é fundamental, porque eu conheço essa história, era exatamente aí onde eu queria chegar, sobre a perda, né? Porque, assim, muitas pessoas perderam familiares, amigos, perderam... E a gente está falando a perda de um ente querido, mas, às vezes, perder também o seu emprego, né? Que é o que te traz segurança, também pode te levar a isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí, que eu acho que é a parte que... Ou se a pessoa não perdeu alguém aí, né? Na pandemia, conhece alguém que perdeu alguém, e se não é alguém próximo, é alguém que, pelo menos, você conhece. Então, fala um pouquinho dessa parte que eu acho que é de suma importância. As perdas, eu acho que são todas elas, né? Perdas emocionais, porque você perdeu um ente querido, perda de um emprego, perda de um padrão financeiro que você teve, perda da qualificação que você tinha. Então, vamos supor, eu trabalhava com certa coisa, aquela profissão não existe mais, eu estou tendo que fazer outra coisa. Então, assim, as perdas, eu acho que são sentimentos que elas ferem muito a gente, né? Então, eu vejo que a depressão, muitas das vezes, elas começam, sim, por essa perda. A perda de um amor, né? Então, assim, de um relacionamento que você tinha com a sua... Às vezes, até uma perda de uma amizade grande que você tinha com alguém pode estar desencadeando isso. Então, eu acho que a gente tem, assim, quando a gente dedica tempo, né, o nosso tempo, a nossa vida, o nosso coração, para alguma coisa ou para algumas coisas, e essa perda, ela te traz um vazio muito grande. Então, assim, para mim, o primeiro sentimento foi a perda dessa pessoa que eu tinha me doado muito. Ao mesmo tempo, eu tive a perda porque eu comecei a cuidar da minha avó, minha filha caçula tinha 4 anos de idade. Quando a minha avó foi embora, minha filha tinha 19. Então, assim, eu tive a perda do quê? Aquele papel que eu tinha de mãe. Eu já não era mais, eu não tinha mais aquela função de mãe. Então, eu perdi aquele posto, né, de necessidade que eu via na minha vida de ser mãe. Então, isso são coisas que acontecem muito. Por isso que tem muitas pessoas que entram em depressão, por aquela síndrome do ninho vazio, porque é a perda de que você não é mais mãe, né? Então, você não consegue mais ver a importância que você teve da maternidade, né? E de que, na verdade, você já cumpriu. É ilusório isso, né? Mas na nossa mente, a gente tem esse sentimento de que eu não sirvo mais para nada, eu não preciso para nada. Meus filhos não precisam mais de mim porque eles são adultos. A minha avó não precisa mais de mim porque ela foi embora. O meu emprego, né, a minha função, eu fui uma decoradora muito reconhecida, eu tive cargo profissional, né, de diretoria, de confiança, então eu também não era mais aquela pessoa que tinha um salário maravilhoso, né? Então todas essas perdas foram para mim somatizando. Então essa questão assim de você ficar nessa questão mas de você identificar.
e identificar. Eu entendi que essa é a causa, mas qual foi o momento que te deu a percepção, assim, o start? Foi você ou foi alguém, assim, Não. conhecido? Não, na verdade, eu perdi a vontade. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, ah, que bom, agora você pode estudar. Eu olhava para cada das pessoas e dizia assim, eu não respondia, eu só olhava e eu falava comigo, quem disse que eu quero estudar? Agora você vai fazer o que você quer. E eu olhava para ele e dizia assim, quem disse que eu quero alguma coisa? Né? Então, eu perdi mesmo o brilho de viver. Eu percebi E quando que você foi buscar ajuda? Porque, assim, então, se as pessoas elas entendiam que você estava num outro momento, que era um momento mais legal da sua vida, então, né, que na verdade você ia poder cuidar de você, cuidar das coisas, já que você não tinha mais, o trabalho, né, digamos assim, mas a tarefa de estar ali cuidando da sua avó. Então, a partir de que momento que você falou assim, opa, eu vou procurar ajuda? Foi quando você, porque assim, muitas pessoas deixam agravar demais, né? Então, foi Esse o que é meu o grande caso. lance. Eu deixei a gravar. Eu só fui buscar ajuda porque as pessoas que estavam ao meu lado disse: você não dá para você estar desse jeito. Você precisa de ajuda. E aí o que é também uma luta, porque às vezes a pessoa não quer ajuda. No meu caso, eu estava apática. Então, assim, é muito importante quando você tem alguém que você vê que essa pessoa precisa de ajuda, de você ir lá do lado dela e conversar com ela e falar, olha, não está legal assim, você não é desse jeito, né? Você precisa de ajuda, vamos lá, né? Promover essa questão da ajuda. No meu caso, eu depois, sim, quando eu cheguei nos olhos, aí sim, eu já estava 8 anos tratando com medicação e eu vi que eu não conseguia sair daquilo. E eu me sentia aprisionada com a medicação. Eu via que eu só tinha a questão, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para entrar em equilíbrio, remédio para dormir, remédio para acordar. Você começou a associar memória. os dois juntos? Oi? Você associou a sua medicação, né, junto com Eu os fui olhos. Como foi desmamando, na esse verdade. processo? Eu iniciei fazendo uso dos olhos e num processo bem longo, eu fui retirando medicação e colocando os olhos para que os olhos, né, a função de tudo que é natural, promovesse para o meu organismo voltar a promover os hormônios, promover o hormônio do sono, porque assim, não adianta você, não tem como. Quem não dorme não consegue ter um dia feliz, é impossível. Se você não faz hormônio da noite, você não consegue fazer hormônio do dia. Você não consegue ter alegria, você não consegue ter disposição. É impossível. Então, o que eu fiz? E eu percebi que a medicação psiquiátrica, ela não me promovia isso. Por quê? Você não dorme, você é desligado da tomada. Né? O que você dá? Inclusive, assim, você toma uma medicação que você tem que tomar sentado na cama, porque senão você vai cair no caminho. Você não tem controle. Tá. Silvia, qual foi o primeiro óleo que você começou, que você deu o start aí? Porque eu acho esse assunto é um assunto bem polêmico, super sério, né? A gente não está aqui propagando para as pessoas pararem de tomar medicação de jeito nenhum, façam acompanhamento médico. O que a gente vai mostrar aqui realmente é que existe outra solução, né? Que você tem aí a possibilidade de usar os olhos como uma ferramenta. E aí eu queria que você, durante, né, uma pessoa que tem toda Foi essa exatamente isso, né, Andréa? Foi dessa forma que o psiquiatra conseguiu ver, porque eu, inclusive, assim, durante esses 8 anos, eu mais de uma vez pedi para parar a medicação. Eu não queria mais ficar fazendo uso daquela medicação. E ele dizia que eu não tinha condições eu não estava em condições de tirar a medicação. Então, o que qual foi o aconteceu? primeiro? Copaíba e frankincense. Sublingual, aromático, Sublingual. como é que você usou? É uma coisa que eu falo sempre. Primeira coisa, abrir o frasco e inala. Eu não abro um óleo que eu vou tomar, que eu vou usar num prato, que eu vou colocar no difusor, que eu vou passar o lavanda para passar no pé para dormir. Eu sempre abro o frasco e inalo. Eu sempre vou aproveitar tudo que ele pode me promover. Eu vou abrir ele já de longe, eu já consigo sentir, eu já tenho uma resposta do aroma, mas eu sempre trago ele não tão perto para não ter risco de ter na tampinha e eu inalar, de entrar na narina, né? Que não é para entrar dentro da narina, ele é para dentro da narina, dentro dos olhos, nem dentro do ouvido, não é para colocar o óleo, mas eu trago ele perto da narina para inalar. E aí fiz uso sublingual do frankincense e do copaíba. E foi dessa forma que o psiquiatra foi
vendo de que realmente eu estava melhor. E aí, vamos supor, a questão do lavanda, que foi o óleo, para mim, no meu caso, né, que eu utilizei para retirar a medicação para dormir. Eu tirei Lexotan, eu tomava a dose máxima de Lexotan. Eu durmo hoje com lavanda. Então, é essa questão de somar os óleos e, aos poucos, muito gradativamente, foi tirando toda a medicação. Hoje eu não faço uso de mais nada de medicação. Eu não uso para nada, eu não uso remédio para nada. Não tem nada que eu hoje faço uso de remedicação de farmácia. Nem para dor de cabeça, nem para nada. Né? Outra coisa, enxaquecas constantes. É isso que eu falo, o mundo precisa saber disso, né? O mundo, nós temos obrigação de contar disso para as pessoas. Nós somos verdadeiramente portadores, nós somos agentes da solução, né? A gente você vê essa questão, a falta de memória, lógico, você não dorme direito, aí você não acorda direito, você não consegue. E se você faz uso desses remédios, normalmente, eles matam o neurônio mesmo, você vai perdendo memória. Outra coisa que me deu desespero foi que eu vi que era claro que eu tinha perda de memória. E eu, inclusive, assim, eu estou recuperando a minha memória. Tá? Hoje é muito visível que eu não tenho a memória que eu tinha antigamente. Né? Então, eu estou recuperando essas sinapses, né? Voltando, fazendo o uso, e é como o que a Nick mostrou, né? É tudo direitinho. É alimentação adequada, é fazer exercício, é se hidratar. Então, é buscar, é cuidar mesmo, é zelar pelo corpo da gente. E o que é mais lindo de tudo é a alegria de voltar a viver, porque o que acontece, eu não sei se alguém tem aqui que está passando pelo problema de depressão, mas normalmente você chega uma hora que você não quer mais viver daquele jeito. Aí você começa a estabelecer um monte de coisas, tipo assim, olha, hoje é segunda-feira. Então, olha, hoje tudo tá bom. Então, olha, hoje eu vou dormir mais cedo, aí amanhã eu vou acordar. Aí eu vou acordar, eu moro parte do Parque do Ibirapuera. Então, eu vou caminhar no parque, e aí depois eu vou fazer... E aí você acorda e você não tem condições, não adianta você falar que você vai fazer, porque no outro dia você não acorda com disposição. Silvia, deixa eu tirar uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? É Vivian que está falando. Quem está falando? Vivian. Para, Vivian. Em quanto tempo você parou com os seus remédios normais e você começou a entrar com o uso dos óleos? Não. Quanto tempo durou isso? Não, ao contrário, eu fiz uso simultâneo. Eu demorei mais de um ano para tirar todas essas medicações psiquiátricas. Todas. Mais de um ano. Por quê? O desmame, ele tem que ser muito, muito gradativo. Muito. Assim, é retirado com muita consciência, porque esse desmame, o organismo, ele sabe que você precisa daquilo. Se você tira, você tem crise de abstinência mesmo, de taquicardia, de desespero. E se você tira o buraco, você nunca cai no buraco onde você estava. O buraco sempre é muito mais fundo. Então, o desmame, ele é muito gradual, muito, muito gradual, aonde os óleos que você está colocando está promovendo equilíbrio, está promovendo bem-estar, ele vai estar ali reagindo ao seu organismo a reagir. E a medicação psiquiátrica, que na verdade o que ela faz, que eu falei logo no início para vocês, eu coloco dentro da despensa. Então, meu corpo vai lá, ele olha lá, tá lá, eu vou lá e pego o que tá lá. Ele não produz mais porque ele sabe que eu coloco. Então, isso tem que ser muito tranquilo para ele não entrar em desespero que eu não estou colocando na prateleira. Tá bem, e aí muito eu fui obrigada. Tirando muito leve, muito assim, a retirada é muito, muito, muito gradativa. Obrigada, Silvia. Imagina. Ô, Silvia, Marcela. Fala, Marcela. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que a depressão é algo realmente muito grave, não é frescura. Tem casos aí que chegam até a questões de internações e alucinações, né? Tem casos muito graves. E eu queria perguntar, você chegou a fazer uso do Zengest nesse processo? Porque hoje em dia tem pesquisas que mostram que, inclusive, alguns casos de depressão é de origem intestinal, né? Porque a gente sabe que no intestino é produzido alguns hormônios,
inclusive a serotonina e a noradrenalina, que a Nick citou. E se você chegou a fazer uso, e se você, quando indica, você também indica, de repente, para casos assim, você sugere para casos de depressão o uso do Zengest? Então, no meu caso, eu tenho uma vida alimentar, uma dieta alimentar muito saudável, né? Então, eu, sei lá, se eu comer uma fritura, eu como, sei lá, 2 vezes num ano uma fritura, se aconteceu, ou uma vez num ano que eu vou em algum lugar e como uma fritura, né? Então, assim, eu como muita fibra, eu como, eu gosto, imagine agora com os óleos essenciais, né? Então, eu gosto de tempero, eu não gosto de nada comprado pronto, eu não uso óleo em casa, né? Então, assim, isso eu já faço há muito tempo, fruta, verdura, fibras. Então, assim, eu tenho uma dieta bastante saudável, né? A questão de muita hidratação, não faço uso de refrigerante há muitos e muitos e muitos e muitos anos, que eu soube que refrigerante era um veneno, então também tirei, assim, inclusive, assim, na minha infância, refrigerante era algo que se fazia no dia de Natal ou no dia de aniversário que tinha Guaraná na minha casa. Minha mãe já era nutricionista, então minha mãe tinha essa coisa de uma alimentação também saudável. E aí casei com um marido mais saudável ainda, né? Então, com isso, assim, então, eu não tive esse problema, eu usei, na verdade, um período muito pequeno de Zengest, porque, vamos supor, era uma coisa que eu fazia que hoje eu peço muito para ninguém fazer, porque no meu caso, eu não tenho comprovação disso, mas eu acho muito. A minha avó, eu acredito que o Alzheimer dela foi muito voltado dos prazol, entendeu? Pantoprazol, omeprazol, essas coisas. Minha avó, eu vi que quando a gente passou a fazer uso durante muito tempo disso, foi quando eu percebi que desencadeou, assim, o alemão catou minha avó com jeito. Né? Minha avó, o Alzheimer dela foi muito profundo com isso. Então, eu fiz um pouquinho de uso, algumas vezes, quando eu ainda tomava remédio por causa de dor de estômago, né? De ter dor de estômago. Mas eu não faço uso constante, não tinha uso constante por causa de dieta alimentar. Né? Então, eu não vejo. Agora, hoje a gente conversa bastante, principalmente por causa da caixa, que inclusive a gente já está mostrando daqui a pouco, os óleos que nós temos no kit, eles são muito interessantes da gente ter. Então, é aquela coisa assim, dá realmente para você estar promovendo saúde. Então, a questão assim, não é a questão, eu brinco assim, eu não gosto, eu particularmente, eu nem gosto de usar a palavra farmacinha, porque, na verdade, ele é o anjinho que a gente tem, sabe? Não é a questão de ter a farmácia, porque, assim, no kit, né, quando a gente faz a compra, né, que nem, esse é o melhor kit que a Doterra tem. Por quê? Primeiro, a Doterra faz incentivo para que a gente conheça o máximo de produtos. Então, assim, a soma desses 11 óleos, mais o creme do Deep Rub, que é para dor, mais o difusor, ele dá um valor muito superior, muito, muito superior. Né? Então, os kits são muito interessantes para a gente fazer uso, entrar com eles, né? E às vezes até, de repente, do uso, até você comprar de novo eles, porque eles saem muito mais baratos. Então, assim, nesse caso, né, nesse kit, lavanda, é o que eu uso até hoje para dormir. E que eu amo de paixão, porque ao invés de tomar o Lexotan, que me apagava, me desligava, hoje eu uso lavanda, que me dá um sono tranquilo, um sono reconfortante, um olho que, se minha sobrinha neta vem aqui, eu posso usar. Quer dizer, uma criança, uma bebê, eu uso, né? A gente pode usar para dar um banho de um nenenzinho recém-nascido. Então, assim, eu não tenho nada tóxico, né? Então, a gente poder ver. O lemon, que eu falei, é um óleo incrível dessa questão de ver, além de todas as coisas que ele tem, que a gente pode estar usando para limpar as verduras, para limpar as coisas que vêm do supermercado, para limpar chão, para tomar, para limpar o organismo na gente, né, que estava falando agora, Marcela, de estar cuidando, né, dessa questão que realmente o intestino é o segundo cérebro, então precisa estar, tá vendo? Então, essa questão do detox, a gente tem um lemon. Depois, peppermint, óleo maravilhoso para quê? Uma coisa que eu passei a usar. Então, quando você dorme e aí no outro dia você não tem disposição, você pode fazer é colocar o peppermint do lado da cama. Se acordou, vai lá e inala o peppermint, para dar essa questão de disposição, de corpo, ajuda essa parte respiratória, né, de você estar com a função respiratória aberta. O melaleuca, outro óleo incrível, o frankincense, que é exatamente esse óleo que eu usei.
O Brief, que também hoje, um óleo maravilhoso, a questão da pandemia também, para fortalecimento respiratório. O Zingest, que é esse fortalecimento de toda essa questão digestiva. E eu tenho tido, e eu acho que essa questão, assim, eu estou tendo assim, muitas perdas, hoje, inclusive, até falei com a Nick, eu tive perda de duas pessoas que não foi por causa de Covid, e todas jovens, né? Uma amiga minha morreu de câncer, assim, um câncer avassalador, em um mês e pouco ela veio a óbito. Depois, um amigo nosso que morreu com um ataque cardíaco fulminante andando de bicicleta. Então, eu vi que a minha questão digestiva, eu estou pesada. Então, assim, um óleo que é incrível, tanto para você fazer uso tomando ele para ajudar essa questão digestiva, como para passar na barriga, né? Quando começa esse mal-estar, de passar nessa parte do estômago. Um óleo maravilhoso para isso. O On Guard para fortalecimento imunológico, um óleo incrível, né? Outro, o Balance, que é exatamente outro óleo que nós estamos exatamente falando, né? De novo, um óleo que nós temos no kit. Depois o Copaíba, outro óleo que nós temos no kit, que foi exatamente o que nós conversamos. Tangerina, de novo, o óleo da alegria, o solzinho dentro do frasco. O difusor, que favorece muito a gente ter em casa, porque você beneficia várias pessoas no mesmo ambiente. Então, assim, é um uso inteligente, né? Quando você tem um difusor, é muito bacana, porque é um uso inteligente, você passa a usar beneficiando várias pessoas lá em casa. Lembrando, né, quem tem aqui, para maridos que roncam, maravilhoso colocar o Brief no difusor à noite. Eles param de roncar na hora que o Brief está ligado. Quando tiver um difusor Brief, eles param de roncar. Né? Um óleo incrível. O D-Blue, para essas dores, né, para a parte física, esse no frasco grande, ele é maravilhoso, que ele é de 200 ml, ele tem praticamente 5 ml do D-Blue normal, e você pode passar em áreas de extensões grandes. Ele é, sem dúvida, o melhor kit que a gente pode adquirir, e ele sai 3 parcelas de 498. Então, você tem todos os frascos de 15 ml, o difusor e o D-Blue Rub. É um óleo incrível, e no caso, a gente engatando aqui no Clube Diamond, ainda vai ganhar mais um olhinho. Não é o momento financeiro não dá para comprar esse kit grande, então pode ser adquirido, então, o kit Brasil, inclusive, assim, muito legal, né? São os mesmos 12 óleos, porém, todos os frascos de 5 ml. Então, ao invés de ter o Deep Rub, aquele em pasta de 200 ml, tem ele em 5 ml. Então, é a caixinha, e uma coisa assim linda, muito bacana, que eu acho que a doTERRA teve, porque antigamente o kit era de 10 óleos. Eles acrescentaram o Balance, um óleo maravilhoso que a gente realmente precisa, e o Zingest, né, que é essa coisa. Não precisa ficar tomando nenhum Pazol da vida, nem Panto, nem Homer, nada disso daí. Precisa, está melhorando a questão digestiva, pode fazer o uso do Zingest, que não tinha, era num outro kit, e eles colocaram os 12 óleos numa caixinha só pelo mesmo valor. Então, 3 parcelas. Lembrando que são os mesmos óleos do outro kit que você citou, né? Com a exceção do Deep Blue Hub e o difusor. Nesse kit menor, o Deep Blue ele vem em frasco de 5 ml. E nesse kit do Kit Livre Brasil, então, são os frasquinhos de 5 ml. Então, outros são de 15 e esse, então, tem 3 vezes mais, né? No outro Exatamente. kit. Exatamente. Eu queria aproveitar, Sil, então, já que nós vamos falar aqui sobre o Clube Diamond,